Olá, estudante do quarto ano. Eu sou a professora Albalide, do componente curricular de Ciências, aula de número 14. Nós vamos ter hoje um revisional de cadeia alimentar. Como nós já estamos afiados nesse tema, nós temos avançado tanto no nosso estudo, está tão prazeroso ver você dando a devolutiva dessas atividades. É muito bom saber que a sua participação, ela é diária. E como nós temos o costume, eu creio que você já está com o seu material todo organizado. É hora o quê? De estudar. Vamos lá? Revisional, cadeia alimentar, está começando. Relembrando, nós vamos fazer agora um momento de reflexão de tudo que nós já trabalhamos até hoje e nós vamos nos posicionar numa situação de quê? De enriquecimento do conhecimento. Olha, a cadeia alimentar é meio de sobrevivência e de que maneira nós vamos ter esse meio de sobrevivência através da alimentação. Todos nós precisamos de alimentação. Animais precisam de alimentação, plantas precisam de alimentação e ser humano precisa de alimentação. Ação necessária para a busca de energia por meio da alimentação. A alimentação, ela faz o quê? Ela nos dá energia, ela nos fortalece. E cada um, dentro da cadeia alimentar, busca o quê? O alimento da sua maneira, do seu instinto. Sequência de organismos que servem de alimento para os outros. Vamos ver aqui, vamos relembrar comigo o produtor, a base da cadeia alimentar. Quem é o produtor? A planta. A planta, ela produz o seu próprio alimento. Como que ela produz? Através do processo da fotossíntese. Vamos relembrar? Ela faz o quê? Ela pega a energia solar, o gás carbônico presente no ar, ela pega através da raiz a água, os sais minerais e faz o quê? Produz a glicose, ela produz o seu próprio alimento e da planta começa então a base da cadeia alimentar. O sol é a fonte de vitamina para plantas e animais. E também eu digo mais para a gente, se nós estamos com a vitamina D num nível aceitável, nós estamos o quê? Protegidos de muitas doenças. No momento que a vitamina D ela baixa no nosso organismo, nós ficamos propícios a doenças. Cada ser vivo ocupa uma posição na cadeia alimentar. O que é que nós estamos falando? Nós temos o produtor, que é a base, nós temos o consumidor e depois nós podemos ter também o consumidor primário, consumidor secundário, o consumidor terciário e depois nós terminamos a cadeia com o quê? Nós terminamos com o decompositor, aquele que vai o quê? Comer restos de animais mortos e de plantas mortas também e devolver todos esses nutrientes para a natureza. A atividade fala assim, coloque V. O V eu vou usar para verdadeiro e F eu vou usar para falso. Cadeia alimentar é quando a planta realiza a fotossíntese. Eu posso dizer que a cadeia alimentar ela está destinada somente à planta.
O que a planta fez? Ela fez a fotossíntese. Ela pegou o quê? A energia solar, o gás carbônico presente no ar, ela pegou também os sais minerais e a água da terra e fez a fotossíntese. Eu posso classificar a cadeia alimentar como quando a planta realiza a fotossíntese? Não posso classificar dessa maneira porque a cadeia alimentar é um conjunto da matéria, não é só uma parte. Então, se você marcou F, você marcou certo. Agora, é a transferência de energia de um ser vivo para o outro por meio do alimento? Vamos lembrar aqui, ó. Produtor, depois veio o consumidor, consumidor secundário, consumidor terciário e decompositor. Então, se você marcou verdadeiro, você acertou, porque aí sim representa todo o processo de cadeia alimentar, um alimentando do outro. Agora, quando eu digo aqui que produção do próprio alimento pelos seres vivos, não é só a produção do próprio alimento. A cadeia alimentar, ela é um elo de ligação, onde um depende do outro. Então, a resposta aí é falsa. Prosseguindo. 2. Complete corretamente as frases utilizando algumas palavras do banco de palavras. Em uma cadeia alimentar, os produtores são, vamos pensar aqui lá no banco, são vegetais, são produtores, consumidores, animais herbívoros, decompositores ou carnívoros. Nós vamos pensar o que a gente já tem de conceito aí de produtor. Produtor produz o seu próprio alimento. Quem produz o seu próprio alimento? Os vegetais ou também as plantas. Então, nós já retiramos do banco de palavra a primeira resposta correta. Letra B. Os. Qual palavra que vai encaixar nesse espaço? São seres vivos que dependem um do outro para se alimentar. Os consumidores, eles dependem um do outro, porque eles vão estar o quê? Um comendo o outro. A cobra que comeu o coelho, o gavião que comeu a cobra. Então, eles não produzem o seu próprio alimento. Eles precisam de fazer o quê? Procurar o seu próprio alimento, o que é diferente dos produtores. Os produtores, eles já têm aí essa função e essa capacidade de produzir o próprio alimento. C. Os seres vivos que se alimentam de vegetais e animais mortos são quem? São os decompositores. Mas quem faz a decomposição? Quem é esse ser vivo? Os fungos e as bactérias. Eles vão comendo esse alimento morto, eles vão comendo esses animais, os vegetais e vão fazer o quê? A decomposição, que é devolver para o solo os nutrientes necessários para o início da cadeia alimentar, que para que o produtor venha se desenvolver, que são os vegetais e as plantas. Um espaço e nós vamos encaixar uma palavra. São animais que se alimentam exclusivamente de carne. Quem se alimenta exclusivamente de carne são os carnívoros. O próprio nome já diz. A cobra, ela se alimenta de quem? Do coelho, do rato. O gavião alimenta da cobra, se encaixa então aí no carnívoro. Agora, observe questão da atividade de número 3. Observe o esquema da cadeia alimentar abaixo e escreva P para produtores, C para consumidores e D para decompositores. Então, nós temos aqui
Vamos lá. Vamos ver comigo aqui. Nós temos, vamos procurar primeiro os produtores. Eu sei que os produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Quem produz o seu próprio alimento? Quem produz o seu próprio alimento são as plantas, que nós chamamos de produtores. Consumidor, quem consome aqui? Então, o rato consome a planta, a cobra é consumidor, o leão é consumidor, e aí nós chegamos aqui nesse exemplo aqui dos fungos e as bactérias. Então, nós temos o produtor, o primeiro consumidor, que nós chamamos de consumidor primário, que é o rato, a cobra, consumidor secundário, e o leão, que come a cobra, consumidor terciário, terceiro consumidor. E nós chegamos aqui nos fungos e bactérias, que nós chamamos de decompositores. Então, esse é o esquema da cadeia alimentar simples. Produtor, consumidor, primeiro consumidor em segundo lugar, que é o consumidor secundário, e o terceiro, que é o consumidor terciário, e a decomposição, que é o decompositor, os fungos e as bactérias. Atividade de número 4. Leia com atenção o texto a seguir. Então, vamos lá. Leitura coletiva, eu e vocês. Todo ano, o ciclo da vida se repete no Pantanal mato-grossense. Durante a estação das chuvas, os rios transbordam e alagam os campos onde se formam banhados, lagoas e corichos temporários. O gado é levado em comitivas para partes altas. Aproveitando a inundação, os peixes saem dos rios e espalham-se por toda a área inundada. Quando as chuvas param e os rios voltam aos seus leitos, milhões de peixes ficam aprisionados nas lagoas. É um banquete para aves, jacarés e ariranhas. Os pastos renovados pela matéria orgânica trazido pela água crescem verdes, atraindo cervos, capivaras e outros animais que convivem com o gado, os quais, por sua vez, atraem onças e jaguatiricas. Esse texto, ele é um texto informativo. E de onde que veio essa informação? Da revista Veja, com data de 2 de julho de 1999. Então, nós acabamos de fazer a leitura do gênero textual texto informativo, que falou aí do Pantanal e das adversidades devido às cheias. Então, vamos ver agora a nossa atividade referente ao texto. Com base no texto anterior que a gente acabou de ler, assinale a alternativa que representa uma cadeia alimentar, começando pelos produtores e terminando pelos consumidores secundários. Então, eu quero que você observe aí, quem é o produtor? O produtor, a gente já sabe que ele é aquele que faz o quê? O processo da fotossíntese. Qual é o processo da fotossíntese? O processo da fotossíntese nada mais é pegar a energia solar, a planta pega a energia solar,
pega também o gás carbônico presente no ar e através da raiz ela extrai a água e os sais minerais. E dessa forma ela produz o quê? Ela produz o seu próprio alimento. Com essa dica aí dos produtores, tá fácil para achar então o consumidor secundário. Que o consumidor secundário, eu até deixei aí para você uma informação, que são os carnívoros, aqueles que se alimentam de outros animais. Então, se você marcou aí a letra B, que são pastos, capivaras e onça, de acordo com o texto, você acabou de acertar a atividade. Mas a atividade de revisão, ela não para por aí, não. Agora é a sua vez. O que eu quero? Eu quero que você traça aí um esquema de cadeia alimentar de acordo com o seu conhecimento, usando o quê? Uma ilustração. Você vai poder o quê? Ilustrar, e você vai poder também fazer o quê? Colorir a sua ilustração. O que eu vou te dar como dica? Começa como? Começa com o produtor. Então, a gente começa com as plantas. Quais animais que eu quero que você coloca? Você vai analisar os animais que você conhece, que é do seu dia a dia. E aí você vai definir como animal primário, consumidor secundário, consumidor terciário e o decompositor. O decompositor, a gente já sabe que são o quê? Os fungos e as bactérias. Você quer ver um exemplo aí dentro da nossa casa? Imagine só um tomate. Um tomate que está lá no fundo da geladeira, esquecido. Começou a ter um odor desagradável. Você vai procurar aquilo que causou esse odor na geladeira, você vai encontrar o tomate. O tomate, ele vai estar o quê? Em estado de apodrecimento, em estado de decomposição. O que acontece? Se você retirar aquele tomate e colocar exposto à luz solar, ele está pegando ali o vento natural, ele vai o quê? Continuar se decompondo, porque os fungos e as bactérias vão fazendo o quê? A deteriorização, vão comendo aquele tomate até que ele não exista mais na terra. E aí, o que aconteceu com aquele tomate? Ele foi secando, e aí ele sumiu na terra, porque ele foi comido pelo decompositor. E aquela terra hoje é uma terra o quê? Nutritiva, porque ela tem hoje os nutrientes necessários. E quem devolveu esses nutrientes aí? Quem devolveu os nutrientes foram o quê? Os fungos e as bactérias. E na cadeia alimentar, os fungos e as bactérias são chamados de quê? De decompositores. Olha, quando você for traçar a sua cadeia alimentar, você não precisa chegar até o consumidor terciário, não. Se você só tem animais o suficiente para o consumidor secundário, que também é carnívoro, que também come os alimentos, tá ótimo, já é um grande início. Então você vai fazer essa ilustração, vai postar lá no grupo do WhatsApp da sua sala, para que os seus colegas vejam, para que o seu professor esteja te avaliando. Não esqueça de ilustrar, colocar o seu nome e guarde essa atividade avaliativa, porque essa atividade é uma base para os nossos próximos revisionais. E outra coisa, você pode também desenhar aí no verso dessa folha os animais herbívoros,
carnívoros e onívoros, que você já sabe que os herbívoros alimentam de plantas, os carnívoros de carne e os onívoros de plantas e também de carne. Bom, o conhecimento da nossa aula de hoje ficou por aqui, ficou somente a base, agora é com você, é hora de você colocar em prática. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Tchau, tchau e até a próxima aula.